tarde, meu quarto ano, aula de hoje, ciências. Vamos pegar o nosso módulo 2, por favor. No nosso módulo 2, nós vamos lá para as páginas 220 e 221. Capítulo 6, relações entre os seres vivos. Aí você vê que pode não parecer, mas os seres vivos eles estão sempre em constante interação, Será como isso ocorre, essas interações? A gente vai acompanhar aí agora com a tia Joelma. Você está vendo aí na página, o tubarão, ele está caçando um lobo marinho. Então, aí em diante da página 222, a gente vai saber sobre essa interação, como é que ocorre essa interação aí entre esses seres vivos. Vamos lá? Na página 222, a gente vê as relações alimentares entre os seres vivos. Observa a imagem ao lado, como o cavalo está interagindo com a grama. Ele está utilizando a grama para quê? Como um alimento, não é mesmo? Então, os seres vivos, eles podem interagir com o ambiente, com outros seres vivos, de diferentes maneiras. Aí no cavalo, como a alimentação. As plantas, elas interagem com o ambiente para produzir o quê? O alimento, captando a energia luminosa da luz solar, água e o gás carbônico. Aí você vai acompanhar a empatia, esse processo dos seres vivos estabelecidos em relações alimentares entre si. Já os animais, eles não produzem o seu próprio alimento. Precisam obter energia e nutrientes de que necessitam se alimentando de outros seres vivos. Vamos observar esse processo dessas relações alimentares abaixo. No 1 aí você tem o capim, produz seu próprio alimento por meio da fotossíntese, que nós já vimos anteriormente. O 2, que é o preá, ele se alimenta do capim, obtendo dele a energia e os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. Já a 3, a sucurana, se alimenta do preá, para obter a energia e os nutrientes de que necessita. 4 aí a gente vê alguns seres vivos microscópicos que nós já vimos anteriormente, só pode ver o quê? Através de um aparelho, microscópio, não dá para ver a olho nu. Degradam a sucurana e outros seres vivos mortos para obter a energia e os nutrientes de que necessitam. Então, essa sequência que você observou aí acima, essas relações alimentares entre os seres vivos, que transferem energia e nutrientes para o outro. Então, no caso, o capim para preá, a preá para a sucurana e a sucurana para os seres vivos microscópicos. Essa sequência a gente chama de cadeia alimentar. Vamos continuar aí com a tia. Observe aí, que nós temos aí produtor, consumidor ou decompositor. O capim, ele é o produtor. Por quê? Porque ele produz seu próprio alimento. Já a preá, ela é consumidor, não produz seu próprio alimento. Por isso, consome outro ser vivo para obter energia e nutrientes. O preá se alimenta de capim. Os animais que se alimentam de plantas são chamados de herbívoros. Já a sucurana também ocupa a posição de consumidor na cadeia alimentar, pois ela não produz seu próprio alimento e consome outro ser vivo, no caso aí o preá. Os animais que se alimentam de outros animais, eles são chamados de carnívoros. Alguns seres vivos, como certos fungos e bactérias, consomem os restos da sucurana e de outros seres vivos mortos, contribuindo para a sua decomposição. Os seres vivos que atuam na decomposição de restos de plantas e de animais, eles são chamados de decompositores.
Vamos acompanhar aí com a tia Joelma um vídeo que a tia preparou para vocês sobre a cadeia alimentar. O filme Madagascar foi genial, gostei muito mesmo. Mas teve uma parte que eu não entendi muito bem. Essa cena onde eles percebem que são livres e saem correndo. Melvin, a zebra, está adiante e atrás está Alex, o leão. E de repente o leão pula e morde a Melvin. Por que será que ele fez isso? Talvez tenha alguma coisa a ver com isso que a professora nos explicou outro dia sobre o que comem os animais, não é? Isso que chamou redes tróficas. Vocês já estudaram que as plantas fabricam seu próprio alimento e que por isso são produtores. Por outro lado, tanto nós como os animais não fabricamos nosso próprio alimento. Então, como o conseguimos? Compramos no supermercado. É, nós podemos comprar comida no supermercado, mas os animais não podem. Então, de onde obtêm os alimentos? Alguns comem grama ou ervas e outros caçam animais, isto é, comem carne. Muito bem, mas nenhum animal pode fabricar seu próprio alimento. Por isso, são consumidores. Como bem disse a Michael, dentro dos consumidores existem, por sua vez, 3 grupos. Os herbívoros, como a girafa, a zebra e o rinoceronte, entre outros. Os carnívoros, que por sua vez se alimentam dos herbívoros, como por exemplo o leão, o tubarão e as serpentes. E finalmente, temos os ursos. E também nós, os seres humanos, que comemos tanto vegetais como carne e nos chamamos onívoros. Você percebeu que tudo isto da alimentação de cada um funciona como os vagões de um trem? Por quê? Porque existe a locomotora, que seríamos produtores, atrás vem os herbívoros, depois os carnívoros e atrás os decompositores. Não se esqueça dos onívoros, que podemos comer uma coisa e outra. E também os decompositores, que comem tanto vegetais como animais mortos. Agora, se pensamos no filme Madagascar, você entende por que o leão Alex queria comer a zebra Melvin? Entendo sim. Pelo fato da zebra e do leão se sentirem livres, despertou o instinto de cada um. E como o leão é carnívoro e se alimenta de herbívoros, pulou em cima da zebra. Muito bem. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Na página 224, a gente vê aí o preá e a sucurana são os consumidores, mas ocupam posições diferentes na cadeia alimentar. Dependendo da posição que o consumidor ocupa na cadeia alimentar, ele pode ser classificado em primário, secundário, terciário e assim sucessivamente. Observa aí, o capim é o produtor. Aí a preá é um ser vivo que ele se alimenta, né, do capim, então ele é consumidor primário. Já a sucurana, que se alimenta do preá, ele é secundário, né? Por quê? Porque ele se alimenta de outro consumidor que é primário. Já os decompositores se alimentam dos restos, né? De todos eles juntos. Animais onívoros. Os animais onívoros podem ocupar mais de uma posição em uma cadeia alimentar, atuando como diferentes tipos de consumidor. Os onívoros, eles podem variar sua alimentação, ora se alimentando de plantas ou consumindo outros animais. O ser humano, o cachorro, o lobo-guará, alguns ursos, o avestruz e a galinha são exemplos de animais onívoros. Né? Carnívoros, nós vimos anteriormente, que eles também podem ocupar mais de uma posição na cadeia alimentar. Essa imagem aí é a dieta dos seres humanos, que inclui alimentos de origem animal e vegetal. Na página 225, né, como você viu anteriormente, a cadeia alimentar
envolve a transferência de energia e de nutrientes entre os seres vivos. Os nutrientes, eles são transferidos entre os seres vivos da fonte de alimento para aquele que a consome e podem retornar ao ambiente graças aos seres vivos decompositores. Veja abaixo. Por meio de um processo chamado decomposição, alguns fungos e bactérias transformam a matéria orgânica em materiais que são liberados no ambiente e que podem ser absorvidos pelas plantas. Representação aí do ciclo da matéria em uma cadeia alimentar. Então, nós estamos vendo o capim, né, o preá, a sucurana e os seres vivos decompositores. Diferentemente do que ocorre com a matéria, a quantidade de energia diminui a cada nível da cadeia alimentar. Vamos ver aí abaixo. O Sol é a fonte primária de energia em uma cadeia alimentar. Cada ser vivo utiliza parte da energia para o funcionamento do organismo e parte dela é perdida, representada aí na seta vermelha, sob a forma de calor. O capim utiliza a energia da luz solar para produzir seu alimento. Essa energia fica armazenada nele. Como vocês estão vendo aí, o sol lá em cima, a seta amarela indo para o capim. Ao se alimentar do capim, o preá ele obtém parte da energia presente nessa planta. E aí a gente vê a sucurana, ao se alimentar do preá, a sucurana ela também obtém parte da energia presente nele. Essa aí foi a representação do fluxo de energia de uma cadeia alimentar. Vai deixar aí atividades para vocês fixarem esse conteúdo. Qualquer dúvida, vai lá no privado da tia Joelma. Um beijão, fiquem com Deus e se cuidem.